Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos vivendo uma pandemia do coronavírus. A principal recomendação é ficar em casa. Essa é a melhor maneira para tentar conter a propagação do vírus. Mas algumas pessoas parecem não ter entendido a gravidade do problema. O governo editou uma portaria que prevê a prisão de até 1 ano para quem descumprir uma recomendação médica de isolamento, quarentena ou de internação. Além da possibilidade de prisão, a portaria prevê pagamento de multa e ressarcimento ao SUS em caso de prejuízos causados pela atitude dessa pessoa. E para falar sobre este assunto, nós convidamos aqui o Fernando Maciel, que é procurador federal em Brasília e mestre em Direito das Relações Sociais e também Trabalhistas, entre outras coisas. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu, procurador? Então vamos começar falando sobre essa lei da quarentena. O que diz essa lei? Exato. Trata-se da Lei 13.979, editada agora em fevereiro de 2020, implementando medidas concretas de combate e enfrentamento a essa pandemia do coronavírus. Então, basicamente, ela apresenta situações compulsórias de isolamento, de quarentena e também a determinação de realização compulsória de exames médicos, de tratamento, justamente para não permitir a propagação dessa pandemia aqui em solo brasileiro. O que acontece? A partir do momento que as pessoas venham a descumprir essas determinações compulsórias, por exemplo, de isolamento, que se aplicaria para aquela pessoa que já está contaminada, não só para uma pessoa, mas também para coisas, para mercadorias, bagagens que venham do exterior, por exemplo. Temos também a situação da quarentena, que seria para aquela hipótese de pessoas que ainda não estão efetivamente diagnosticadas, mas justamente para impedir que elas venham a ser contaminadas. E para aquelas pessoas também temos a situação de realização compulsória destes exames. Então, se descumprir isso, o que a lei diz? Nós teremos consequências civis, penais e administrativas. Porém, ela não diz exatamente quais são essas medidas. E por isso o governo editou uma portaria interministerial, a de número 5 de 2020, foi editada pelo Ministério da Saúde e também Ministério da Justiça, disciplinando no que consistiriam estas punições. Na esfera penal, por exemplo, nós temos o enquadramento num dos crimes previstos no Código Penal, que tem essa pena de detenção de até 1 ano, que seria uma hipótese de violação à saúde pública. Aquela pessoa que descumpre uma ordem do governo e, assim, acarreta risco à população de um contágio, de uma doença que está se buscando combater. Na esfera administrativa, principalmente em relação a servidores públicos que venham a descumprir essas medidas, e para a população em geral, nós temos essa sanção civil, que seria a obrigação de ressarcir o governo toda e qualquer despesa que o Ministério da Saúde, ou seja, que o SUS, Sistema Único de Saúde, venha a gastar no atendimento de uma pessoa que contraiu o coronavírus. Ou seja, na falta de consciência, porque o que a gente espera neste momento é que todos tenham consciência, né? Então a gente está aqui fazendo esse programa para dar explicações para as pessoas, mas as pessoas que podem fazer um trabalho, depois a gente vai entrar nesse mérito trabalhista também, que podem ficar em casa, devem ficar em casa. E aí nós temos 2 casos, eu me lembro agora de 2 casos muito emblemáticos. O primeiro caso de coronavírus confirmado aqui no Distrito Federal foi de uma senhora que viajou para o exterior com o marido. Então foi comprovado que ela estava com coronavírus e o marido, ele se recusava a fazer o teste. Então, ele foi visitá-la no hospital várias vezes, circulou em shoppings, circulou em vários locais, até que a justiça o obrigou a fazer o teste, imagina, né? E um outro caso que nós temos é de São Paulo, de um senhor de São Paulo, onde foi diagnosticado o coronavírus nele, e ele viajou para o sul da Bahia, ou seja, estava a lazer. Então, me parece que realmente nem todos têm consciência da gravidade do momento que a gente está vivendo, né, procurador? Com certeza, a gente tem que se conscientizar que estamos diante de um grande problema global, não é apenas um problema nacional. Por isso que é uma pandemia, um surto de uma doença que se alastra em todos os continentes. Nós temos que fazer a nossa parte, por isso da necessidade de medidas mais enérgicas do governo em relação àquelas pessoas que, agindo com negligência, com imprudência ou com irresponsabilidade, colocam em risco a vida de outras pessoas. Pois é, nós citávamos aqui que muitas vezes, claro que a gente espera que as pessoas tenham consciência, mas nem todos têm. E você citava
aqui em off a questão do próprio cinto de segurança. Quer dizer, eu coloco o cinto é para me resguardar, né? Mas nem todos têm essa consciência. Então, vem uma multa para que essa consciência talvez aconteça, né? É importante salientar que em meados dos anos 90 não era obrigatória a utilização do cinto de segurança e nós tínhamos, né, estatísticas muito altas de acidentes, inclusive acidentes fatais no trânsito, e aí o Código de Trânsito passou a obrigar a utilização sob pena de multa. E foi através dessa punição, ou seja, atingindo a parte sensível do corpo, que é o bolso, que a população passou a se conscientizar. E hoje, pelo menos eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço é colocar o cinto. Sim, e o mais interessante, e aí que entra um papel muito importante, né, das crianças, né? Porque eu entro no carro, eu tenho um filho de 11 anos, a primeira coisa que ele fala, ele já coloca o cinto e já pede para eu colocar o cinto. Aí essa importância também do papel educacional, né, nas escolas, seja no coronavírus, a gente está falando do coronavírus, mas em tudo. Você educando uma criança, você termina que você educa a família inteira, né? Interessante isso. Com certeza, principalmente quando nós necessitamos mudar paradigmas culturais. É um exemplo que eu trago e que eu estudo de forma mais aprofundada, a questão dos acidentes de trabalho no Brasil. Sim. Nós não temos uma cultura prevencionista e podemos falar isso em relação agora à doença, né, nesses casos de coronavírus. Sim. Nós temos que desenvolver isso. Como se faz? Vai levar algumas décadas, mas tem que começar pelas crianças, pelo ensino básico, ensino fundamental, conscientizando essas crianças que inconscientemente elas vão dar um exemplo dentro de casa e aos poucos, daqui 2, 3 gerações, a gente pode mudar essa cultura. Mas é fundamental investir na educação de base quando a gente quer implementar políticas públicas de qualidade. Sim, é verdade. Quando você falava aí, eu fiquei com uma dúvida. É uma pessoa que desrespeita, por exemplo, uma quarentena. Obviamente que o governo não é onipresente, não tem como saber o que está acontecendo. As denúncias são importantes nesses casos? Com certeza, nós temos que ter uma atuação da sociedade. Lembrando que o artigo 196 da Constituição, ele fala que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, que tem que ser concretizado por meio de iniciativa da própria sociedade. Então, estamos aqui diante de uma situação que demanda uma fiscalização por parte da sociedade para o efetivo cumprimento dessas medidas restritivas temporárias, até passar realmente esse surto, né, pandêmico, mas é de fundamental importância uma colaboração da cidade, porque a saúde dessas pessoas estão em risco. Sim. É uma conscientização coletiva, né, que a gente está vivendo, uma mudança de paradigmas, uma mudança de cultura e de uma forma muito forte, né, assim. Exato. E eu acho que outra mudança de paradigma que nós estamos aos poucos, né, concretizando no Brasil é a questão da irresponsabilidade. Cada vez mais as pessoas têm que se conscientizar que elas são responsáveis pelos seus atos. Então, um exemplo que eu trago é a questão do acidente de trabalho. Se a empresa descumpre uma norma de saúde e segurança, gera um acidente e isso vem acarretar a concessão de um benefício previdenciário, não é a sociedade que tem que custear essa pensão por morte, essa aposentadoria por invalidez. É aquele empregador que descumpriu a norma de saúde e segurança. Da mesma forma, em relação agora ao coronavírus. Se uma pessoa que ela está sendo objeto de uma medida restritiva, quer seja um isolamento, quer seja uma quarentena, formalmente cientificada disso, se ela descumpre e coloca em risco a vida de outras pessoas, gerando prejuízo à sociedade, que é quem custeia o Sistema Único de Saúde, ela também tem que assumir esse prejuízo. Perfeito. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso WhatsApp 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que a gente espera você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as ações coletivas para conter o coronavírus. O nosso entrevistado é o Procurador Federal aqui em Brasília, Fernando Maciel, que é mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Procurador, essa portaria do governo, com relação a essas ações regressivas, que eu vou pedir para você explicar, não é novidade, né? Exato. Desde 1991, nós já temos a previsão na Lei de Benefícios da Previdência Social, Lei 8.213, de uma ação regressiva acidentária, que é proposta pelo INSS naqueles casos em que a ocorrência de um acidente, né, em virtude de negligência quanto à norma de saúde e segurança do trabalho, vem acarretar a concessão de um benefício previdenciário. Então, um exemplo, o trabalhador ele atua, né, em altura e a empresa não dá o treinamento, não dá os equipamentos de proteção coletiva, nem individual, esse trabalhador vem a cair do andaime e vem a falecer. No caso, a Previdência vai conceder uma pensão por morte para esta viúva. Neste caso, como esta pensão vai gerar uma despesa pública que foi causada de forma ilícita por uma pessoa, por um empregador, a Advocacia Geral da União ingressa com uma ação regressiva. Então, nós já temos um largo histórico desde 91, são mais de 5.000 ações ajuizadas no Brasil,
né, com expectativa de ressarcimento de mais de 2 bilhões de reais para retornar esse valor aos cofres públicos e isso servir de custeio para futuros benefícios e sanar, né, esse déficit da Previdência. Isso foi tema de um livro seu, não é isso? Ações regressivas acidentárias. Exato. Esse livro eu escrevi em 2010, quando nós estávamos intensificando a utilização dessas ações. Hoje já se encontra na 3ª edição. E ele também aborda outras ações regressivas, além daquelas que derivam de um acidente de trabalho, como, por exemplo, o caso de uma violência doméstica. Inclusive, no ano de 2019, foi alterada a Lei de Benefícios para prever expressamente esta ação regressiva no caso de uma violência doméstica. Então, o marido ele vem a cometer um feminicídio, né, mata a sua esposa e deixa a pensão para os filhos. Nesse caso, além de responder criminalmente pelo feminicídio, essa pessoa também vai ter que devolver para a sociedade toda a despesa que ela está tendo para pagar esse benefício previdenciário. Eu não sei se o Congresso já aprovou, não sei também se você está a par disso, mas tem um projeto que determina que o agressor ele também pague as despesas do SUS com relação a essa mulher, né? Ou seja, se ele agrediu, e aí todas as despesas do SUS, de internação, o que quer que seja, deverá ser pago por ele. Isso entra também nessa ação regressiva? Também seria um caso de ação regressiva, daí não ajuizada pelo INSS, porque não seria uma despesa previdenciária, mas sim pelo próprio Ministério da Saúde. Eu acho de fundamental importância a gente ampliar essas ações regressivas para gerar essa cultura de responsabilidade. O que eu faço de errado pode ter repercussão, nesse caso bastante grave, aí no aspecto financeiro, para que a pessoa não deixe a sociedade arcar com essa despesa. Sim, até porque, primeiro, que o Estado não suporta, né, tantas despesas. E segundo, por uma questão de justiça mesmo. E terceiro, por uma questão de conscientização, né? Porque, como você bem disse, como é que é? O que mais pesa no bolso? A parte mais sensível é o bolso, né? Então, é importante salientar que estas ações, essas medidas, né, de ações regressivas, apesar do seu viés ressarcitório, é de fato uma ação de cobrança, o principal objetivo é servir de medida punitivo-pedagógica. É orientar para que aquelas pessoas não cometerem ilícitos no futuro para não ter que ser demandadas numa ação de regresso. Sim, certamente. E aí, mais uma vez, é o que a gente fala, né? É importante a sociedade como um todo se unir e ter consciência da legislação, né? Porque a ignorância, e aí eu falo no sentido de ignorar mesmo, ela é muito, muito ruim para a sociedade como um todo. Então, na medida em que eu vou tendo consciência de como funcionam as leis, de como funciona tudo, a gente tem uma sociedade também mais consciente, né? E que tenta seguir mais aí as leis, né? De uma forma mais certa mesmo, mais orientada. Com certeza. E por isso que muitas vezes essas medidas de cunho pedagógico, elas orientam para o cumprimento da norma. Num primeiro momento, por obrigação. Foi o caso que eu citei aqui do cinto de segurança. Sim. Mas num segundo momento, por conscientização de que aquilo é correto, de que se eu desviar essa conduta, eu posso causar um prejuízo, quer seja a mim, a outra pessoa. Então, a importância do direito, né, e também das leis, tanto prevendo direitos e também obrigações. Quanto mais as pessoas tiverem conhecimento e cumprirem, certamente a vida em sociedade vai ser muito melhor. Queria fazer um parêntese aqui. A gente está falando aí de ignorância não no sentido pejorativo. Queria que você explicasse um pouco o papel do Procurador Federal. Certo. O Procurador Federal é uma das carreiras da Advocacia Geral da União. Então, dentro da AGU, nós temos a Procuradoria da Fazenda, que cuida da parte fiscal, a parte tributária. Nós temos a Advocacia da União, que cuida da administração direta, né, representa a Presidência da República, os ministérios. E na administração indireta, autarquias e fundações, são mais de 150 em todo o Brasil. Podemos pensar aqui em INSS, Anvisa, Funasa, Anatel. Nesses casos de administração indireta, nós temos a participação, a representação por parte de um procurador federal. Então, a nossa função é servir como um advogado público. Eu costumo dizer, não um advogado de governo, mas sim um advogado de Estado, que visa garantir o cumprimento da Constituição, cumprimento das leis e, assim, né, contribuir para uma vida mais justa em sociedade. Perfeito. Muito obrigada pela sua explicação aí. Vamos entrar um pouco sobre essa questão de mudanças nos contratos de trabalho, né? A gente está vendo aí, como a gente está falando aqui, falamos no começo do programa, que o ideal é que as pessoas que consigam trabalhar em casa, fazer esse trabalho em casa. Como é que é essa regularização desse tipo de trabalho?
Exato. Então, nós temos que partir da premissa de que o coronavírus traz grandes consequências econômicas, sociais e jurídicas. Dentre as jurídicas, nós temos aquela que envolve a relação de trabalho. Então, vamos pensar na situação de uma pessoa que trabalha numa empresa que é possível o trabalho remoto, ela consegue desenvolver a sua atividade de casa. Então, nessa situação, ela poderia perfeitamente continuar mantendo o seu vínculo empregatício, trabalhando e, por consequência, recebendo o seu salário, desenvolvendo essa atividade de casa. Mas nós temos outras situações em que isso não é possível. Por exemplo, a situação aqui de Brasília, onde foi determinado o fechamento dos shoppings. Eu me coloco no lugar de um proprietário de uma loja. Complicadíssimo. Eu vou ter que fechar o meu estabelecimento. Minha fonte de renda? Exatamente, a fonte de renda, vou ter que dispensar provisoriamente esses meus empregados, eles vão ter que ficar em casa e aí não temos uma definição ainda do que vai ser feito em relação a esses contratos de trabalho. Eu verifico algumas notícias aí que o governo vai editar uma medida provisória disciplinando ou uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, onde esses trabalhadores formais teriam direito a um seguro-desemprego. Uma outra alternativa que se fala seria o caso de reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho Sim. e o salário. Também seria uma outra alternativa. Se fala também em uma medida provisória que venha a permitir concessão de férias coletivas, que hoje já é possível, desde da reforma trabalhista já tem mais flexibilidade para isso, o negociado sobre o legislado, mas ainda assim teria algumas formalidades a serem cumpridas. Então, a medida provisória viria permitir a concessão de férias coletivas. Tudo para preservar o emprego, para não permitir que esse trabalhador seja demitido. Né? O número de desemprego já é tão grande. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, que é tão importante. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso WhatsApp 999769204. A gente faz agora mais um breve intervalo último. Não sai daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as ações coletivas para conter o coronavírus e várias outras coisas também. O nosso entrevistado é o Procurador Federal aqui em Brasília, Fernando Maciel, que é mestre em Direito das Relações Sociais e também Trabalhistas. Procurador, nós falávamos sobre essa questão do home office, né, que por motivos óbvios, a recomendação é que a pessoa não saia de casa e na medida em que puder, portanto, fazer esse trabalho em casa, que faça. Tem, como tudo na vida, né, o lado positivo e também o lado negativo para esse trabalhador, né? Com certeza. É importante salientar que desde a reforma trabalhista nós já tivemos a regulamentação do teletrabalho, na legislação trabalhista. Agora, em virtude desse surto pandêmico aí do coronavírus, temos incentivado esse trabalho em ambiente domiciliar, a pessoa não ter que sair para a rua, não ter que ir até o local de trabalho, mas é importante salientar de fato de que isso pode trazer benefícios, mas também, se não for executado de forma correta, pode trazer um prejuízo à saúde do trabalhador. Por exemplo, um dos aspectos positivos é a redução de tempo de deslocamento. O trabalhador não precisa mais pegar o seu carro, o seu transporte público e ir de casa até o trabalho. Muitas vezes, perdendo aí 1 hora, 2 horas por dia de deslocamento, um período de estresse, ele vai poder usar esse tempo no convívio com a sua família ou até mesmo desempenhando a sua atividade. Então, isso é um aspecto extremamente positivo e também contribui para a redução de acidentes de trânsito, que nós teremos menos veículos nas estradas. Poluição e um monte de coisa, vários aspectos muito positivos. Um dos problemas do teletrabalho é que, considerando que nós não temos a observância de uma jornada delimitada, porque a reforma trabalhista diz que o trabalhador que está desempenhando essa forma remota de trabalho não tem direito a horas extras, neste caso ele pode fazer a sua organização de trabalhar só à noite, somente à tarde, em períodos alternados, e muitas vezes ele vai perder aquela barreira, aquele limite do que é a sua residência, o que é o seu ambiente de trabalho. Verdade. Então, isso pode acontecer que ele venha a trabalhar longas horas por dia, não tendo o descanso necessário, muitas vezes em posições ergonômicas inadequadas, que ele pode não ter o mobiliário adequado para desempenhar a sua função, e isso pode acarretar um prejuízo à sua saúde. Sim, e saúde mental também, né? Principalmente, nós temos estudos que mostram que aquelas pessoas que ficam isoladas, elas têm mais propensão, por exemplo, ao suicídio, que é uma das grandes formas de evidenciar que uma pessoa está passando por um problema mental. Então, aquele convívio diário com os colegas, ele é saudável, essa sociabilidade é saudável. Muitas vezes, se a pessoa fica totalmente isolada, pode contribuir para transtornos mentais, que, segundo a OMS, é a doença do futuro. A depressão, o estresse. Hoje no Brasil já é a terceira maior causa de afastamento previdenciário. Muito em breve,
os transtornos mentais relacionados ao trabalho, em virtude muitas vezes até de assédio por produtividade, que os trabalhadores, né, são vítimas, isso vem a ensejar afastamento e, por consequência, concessão de benefícios previdenciários em virtude de uma doença mental. Pois é um custo para todos, né? Para aquele indivíduo e para a sociedade como um todo. Vamos falar um pouco sobre a questão previdenciária? Certo. Com relação a esse decreto aí? Certo. É importante salientar que a legislação previdenciária, ela prevê benefício para caso de incapacidade temporária, que poderia se enquadrar essa situação. É o que nós conhecemos como auxílio-doença. Sim. Porém, ele supõe uma incapacidade para o trabalho por prazo superior a 15 dias consecutivos. No exemplo que nós trouxemos antes, uma pessoa, vamos supor que ela está em estado de quarentena e ela é designada para trabalhar home office, trabalha de casa. Se ela puder trabalhar sem risco de contaminar qualquer outra pessoa, isso não tem problema algum. Se ela estiver bem de saúde também, bem de né? saúde, exatamente. O problema é se ela estiver, por exemplo, contaminada e tenha que ir até o local de trabalho e colocar em risco a saúde de seus colegas. Então, é melhor que ela fique em casa. Sim. Então, ela estaria incapacitada. E aí, uma das dúvidas, o INSS editou um ato suspendendo o atendimento por 15 dias de alguns serviços. Porém, perícia médica não foi suspenso. Então, haveria a possibilidade de uma pessoa que se encontra incapacitado para o trabalho por prazo superior a 15 dias receber, né, esse benefício de auxílio-doença. E uma novidade também, que via de regra, o trabalhador para ter um benefício por incapacidade, ele precisa se submeter a uma perícia médica, que hoje é realizada pela Perícia Médica Federal. Porém, o regulamento da Previdência, o decreto 3048, ele prevê uma possibilidade de concessão de um benefício por doença, de incapacidade, sem a realização de uma perícia médica, que é o que ele chama de recepção de documentos. Então, em determinadas situações que o INSS pode editar, por exemplo, lá na hipótese de uma pessoa que está internada na rede pública de saúde, ela sofreu um acidente, ela está em coma e tem toda a documentação comprovando essa internação e o seu quadro clínico. Não precisaria ser submetido a uma perícia. Esse atestado, esse atesto por parte de um médico do SUS poderia servir para que o INSS concedesse o benefício. Talvez o governo poderia aproveitar essa previsão, que está lá no artigo 75B do Regulamento da Previdência Social, para dispensar as pessoas que se sintam, né, que possam estar contraindo o coronavírus, tenham que ir até uma agência da Previdência, muitas vezes contaminando outras pessoas e o próprio profissional que vai fazer a perícia, que possa permitir a concessão desse benefício mediante a recepção de documentos oficiais. O problema é que as pessoas reclamam tanto da Previdência, meu Deus, são tantas matérias que a gente faz aqui de pessoas que tentam e lutam para conseguir o benefício e não conseguem. É outra questão que o governo precisa melhorar urgentemente, né? Com certeza. E ao que tudo indica, né, essas medidas restritivas aí de combate ao coronavírus, elas vão prejudicar a redução do tempo de espera na fila do INSS nesse momento. Eles não vão poder intensificar a realização de perícias e de atendimentos justamente para não permitir a aglomeração. Mas pelo menos é por uma justa causa. Sim, sim, com certeza. E aí, a gente está finalizando, só uma última informação aqui que tem também com relação a essas medidas do governo, que é aquele auxílio de R$200 para quem está no mercado informal, né? Motorista de Uber, motorista de táxi, enfim, manicure, são tantas pessoas, acho que 58 milhões de pessoas, se eu não me engano, que o governo estima beneficiar. É um valor pequeno, mas pelo menos é uma ajuda, né, nesse momento tão difícil, né? Com certeza, né? De fato, seria destinado a essas pessoas que não têm um vínculo formal, né? Via de regra, elas têm que estar cadastradas no CadÚnico, que é o cadastro, né, que a assistência social utiliza, inclusive para a concessão de benefícios. Ela não vai poder estar recebendo, por exemplo, um Bolsa Família, um BPC Loas. Então, é uma forma do governo incrementar a economia, né, colocando renda para essas pessoas. E também uma outra novidade que a gente está ouvindo é em relação ao fundo de garantia, né, que seria a possibilidade, decretado, né, ao estado de calamidade pública, né, a possibilidade do trabalhador sacar parte do valor que se encontra depositado no seu FGTS. Também é uma forma de injetar dinheiro na economia, para impedir que essa recessão que nós estamos vivendo por força de coronavírus, né, que está impactando muito a economia, venha futuramente a gerar um alto índice de desemprego. Pois é, tudo que a gente não precisa nesse momento, né? O número de desempregados já é tão grande, né? Enfim, a gente espera que consigamos sair da melhor forma possível dessa pandemia. O mundo todo está passando por isso, estamos todos no mesmo barco, né? Mas o governo está aí com suas medidas tentando amenizar esses efeitos. A gente está finalizando, o senhor gostaria de ter mais um tempinho aí para falar alguma coisa para quem está nos assistindo? Acho só reforçar de que cada um tem que fazer a sua parte, né? É uma situação muito complexa de amplitude mundial, então nós temos que
lidar com um problema muito sério, que demanda uma reflexão daquilo que a gente está fazendo, porque principalmente atinge pessoas de idade mais avançada, pode atingir crianças, então todos nós estamos sujeitos aí a esses malefícios que podem advir aí dessa pandemia, e o quanto antes nós contribuirmos para combater esses focos que venham a ampliar a propagação dessa doença, mais rápido a gente vai poder voltar à normalidade da nossa vida. Verdade. Lembrar todo mundo que não se trata de férias, né? Ninguém está em férias, é um momento muito delicado. A preocupação é consigo, mas também com o próximo, como você disse aí, especialmente os mais idosos. Então, a rapidez da propagação é imensa. Então, que façamos todos a nossa parte, nos unamos, né? Olhando para o nosso bem-estar, mas sobretudo o bem-estar do outro também, tentando passar da forma mais rápida e menos maléfica possível. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu agradeço. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu espero você. Até mais. Tchau, tchau.